Seguindo com a pauta do nosso 3 em 1, em entrevista à Globo News na noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o projeto de privatizações do governo Jair Bolsonaro esconde processos de empresas que nem se suspeita ainda. Abro as aspas aqui para a fala do ministro. Tem empresas que vão ser privatizadas que vocês nem suspeitam ainda, e o presidente já concordou. Guedes também sinalizou que a Petrobras está na mira das privatizações de Bolsonaro, que na campanha e em público tem discurso diferente. Pressionado a dizer qual seria a estatal cuja privatização deixaria a plateia surpresa, o ministro não quis informar. Os entrevistadores mencionaram a BR Distribuidora, a Eletrobras, a Caixa Econômica, mas Paulo Guedes se manteve impassível. E aí, Vera Magalhães? Foi uma boa entrevista do ministro, mas foi uma entrevista em que ele claramente procurou limpar o ambiente depois da lambança do Bolsonaro na semana passada, né, Silvio? Quem assistiu o filme Cães de Aluguel, tem uma dupla lá formada pelo Harvey Keitel e o Samuel L. Jackson, que aparece depois dos crimes e limpa todo o cenário. Então, o Paulo Guedes tentou fazer isso, trazendo boas notícias depois daquilo que o Bolsonaro fez a semana passada e que chocou muito o mercado, também o setor produtivo, e que ainda tem reflexos. Isso tisnou de uma maneira meio duradoura a confiança do mercado e do setor produtivo da economia, tanto na pauta liberal quanto na possibilidade de se avançar com uma agenda pós-reformas que seja virtuosa nesse sentido da liberalização da economia. Então, ele está tentando dizer, olha, não desistam, porque eu ainda estou por aqui, vou ficar por bastante tempo e a coisa vai andar. Então, ele fez essa coisa, olha, tem coisas que vocês nem vão esperar. Tem uns clickbaits ali também na internet que tem essa coisa. Fizeram uma mágica aqui e o resultado você só vai saber quando clicar aqui. Foi mais ou menos o que ele fez com isso. Empresas que vocês nem imaginam vão ser privatizadas, tentando deixar um gostinho de quero mais ali na boca de quem está bastante assustado com o que o governo fez. Acho que o Bolsonaro entendeu um pouco a dimensão da lambança que ele fez, né? Porque ele está há uns 2 dias dizendo ali, ajoelhando no milho, dizendo, olha, a Petrobras vai definir os preços, olha, os preços vão flutuar, e realmente o reajuste foi autorizado. Então, o presidente deve ter sido bastante brifado pelo Paulo Guedes das consequências nefastas daquilo que ele fez na semana passada. Então, aprovaram um pacote para os caminhoneiros, que é um pacote também, ele, bastante moldado em políticas do passado, em políticas intervencionistas, em políticas à la Dilma Rousseff, mas que, pelo menos, tira aquele caminho pelo qual se estava indo, de intervir diretamente no preço, algo que teria consequências mercadológicas para a Petrobras. Então, isso daí já foi corrigido, essa rota foi rearrumada e agora o Paulo Guedes está tentando fazer ali uma espécie de animação com o mercado que ficou muito assustado na semana passada. A entrevista teve toda ela este condão. Ele quer sim que a privatização seja algo sem amarras, sem restrições, que atinja inclusive o setor elétrico, que atinja setores da Petrobras que não digam respeito especificamente à extração, portanto a área petroquímica e outras áreas ali de subsidiárias da Petrobras, mas eu acho que falta ainda combinar com os russos. Uma coisa é ele chegar para o Bolsonaro e dizer, presidente, isso que o senhor fez atrapalha a reforma, atrapalha a percepção dos agentes econômicos no seu governo, e outra coisa é chegar e convencê-lo de que os tais setores estratégicos devem ser privatizados. Eu acho que tem um caminho entre uma coisa e outra, isso ainda vai depender de muito convencimento, acho que não é algo tão simples como o ministro quer fazer crer nessa entrevista. Silvio. O que você achou da entrevista, Andreasa? Eu concordo com a Vera e destaco o seguinte, foi uma boa entrevista do Paulo Guedes, sempre porque ele é muito inteligente, muito capaz e tem um projeto claro, uma agenda clara a ser implementada. E ele vai tentando encaixar. Interessante ver o ministro dizer que está com tudo pronto, todos os projetos prontos a serem atacados, condicionando isso à reforma da Previdência. Ele condiciona outros destravamentos da economia à aprovação dessa matriz e, com isso,
politicamente, dizendo que não faz o discurso político, politicamente faz pressão corretamente sobre o parlamento, sobre os demais agentes políticos. A manchete, né, a manchete ideal sonhada pelo Paulo Guedes para a entrevista de ontem seria uma que dissesse que, ao contrário do que ficou evidente para todo mundo, ele tem sim autonomia, ele tem sim autoridade para tomar as decisões em matéria econômica, carta branca do presidente da República. A entrevista teve a intenção de desfazer a péssima impressão deixada pela inegável intervenção do presidente da República na Petrobras. Vejam, o Paulo Guedes não estava fora do ar, ele estava fora do Brasil, viajando. E o presidente da República, sob pressão de atores políticos influentes próximos a ele aqui no Brasil, notadamente Onyx Lorenzoni, resolveu dar uma canetada no preço do diesel, sem consultar o seu ministro da Economia. O Paulo Guedes ficou sabendo depois e não escondeu a sua irritação. É muito importante sublinhar isso, porque é evidente que isso é uma desautorização. É evidente que isso tisnou um pouco a aura de superministro independente autônomo do Paulo Guedes, que a rigor não existe em lugar nenhum. É exceção na história brasileira, ministros da Fazenda ou da Economia que tiveram autonomia para desdobrar um projeto. Então, o Paulo Guedes ontem trabalhou para se recolocar, e nesse sentido acho que ele foi bem sucedido, porque soube se virar bem, apresentou bem a sua narrativa e jogou a isca da Petrobras, né? Disse numa imagem muito engraçada, né, numa figura curiosa, que o presidente da República levantou a sobrancelha, acho que foi isso, para a possibilidade de privatizar a Petrobras diante da sucessão de lambanças que acontece, como essa intervenção em preço de diesel, em função do caráter misto, de economia mista, com grande poder de intervenção do Estado sobre a empresa, tendo como exemplo outros países do mundo onde isso não acontece. Jogou para o mercado essa isca da Petrobras privatizada e todo mundo acreditou. Tá todo mundo com uma esperança. Vejam como são as coisas. Todo mundo acreditando que realmente vai entrar no programa do Bolsonaro a privatização da Petrobras. Tá bom, também acredito. E você, Alexandre, o que você achou, hein? Bom, é isso mesmo, né? Na verdade, a gente quer entender se vai ter privatização mesmo ou não vai, ou se foi realmente essa tentativa de limpar um pouco toda a sujeirada que aconteceu com aquelas declarações e com toda essa atrapalhada em relação aos caminhoneiros, que eles formam um grupo que tem um poder de influência totalmente desproporcional nesse governo e nesse grupo político até antes do resultado da eleição, desde o ano passado, desde aquela greve, que foi uma greve que atingiu diretamente o PIB do Brasil, que deixou o colégio sem aula, que deixou o hospital sem remédio, deixou o colégio sem merenda, enfim, foi uma greve que atrapalhou forte o Brasil de uma maneira que a gente teve até um pouquinho de experiência do que é morar na Venezuela um pouco, essa Venezuela do Nicolás Maduro. Então, mas houve um namoro do grupo político bolsonarista com a greve ano passado, inegavelmente, né? A gente mostrou num programa da semana passada, inclusive, o ex-presidente do PSL, Gustavo Bebiano, em cima do caminhão lá, discursando no meio da greve. Enfim, quer dizer, a ligação entre esse grupo e os caminhoneiros é inegável, já era na época da campanha e continua agora, né? Então a gente tem que entender o seguinte: até onde vai o tipo de benefício dado a esse grupo específico, seja lá por que motivo que for. Eu já vi até que o pessoal está brincando, chamando os caminhoneiros do MST do governo atual, enfim, mas a gente tem que entender qual é exatamente até onde vai esse tipo de benefício às custas da sociedade como um todo e até onde vai a autonomia do ministro Paulo Guedes. Isso também a sociedade está querendo entender. Inclusive, quando ele estava dando a entrevista, muito boa a entrevista, concordo com o Andreasa e com a Vera, quando ele termina a entrevista, o famigerado Lindbergh Farias, ex-senador, ele comenta em tom de denúncia que o Paulo Guedes queria privatizar a Petrobras. Ele comentou isso no Twitter, e a impressão que eu fiquei que foi a primeira vez que o Lindbergh Farias deu uma boa notícia na vida dele. Então, claro que a gente está na torcida, né? A gente quer que a Petrobras, não só a Petrobras, mas
todo o mastodonte governamental do país, essa quantidade incontável de estatais, empresas de economia mista, que esse capital seja pulverizado no mercado, que as ações sejam vendidas em bolsa, e aí sim essas empresas se tornem realmente e efetivamente públicas. Uma empresa pública é isso, é uma empresa com capital pulverizado vendido em bolsa. Não é diferente de uma empresa estatal, né? Então, e a gente vê isso, a ingerência do governo nessa crise com os caminhoneiros foi uma prova até onde vai a liberdade e a independência administrativa da Petrobras. Então, boa entrevista do Paulo Guedes. O Paulo Guedes faz parte do lado virtuoso do governo. Quanto mais autonomia, força e prestígio ele tiver, melhor. Agora vamos ver até onde o que ele falou nessa entrevista vai se tornar realidade. Por enquanto é promessa ou bravata, não sei. É um pedido também evidente de confiança para o mercado, para os agentes econômicos. Ele está batendo no peito, chamando o jogo para ele, dizendo: olha, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho voz, eu ainda sou ministro, calma, deixa que eu mato no peito e resolvo isso. Se for isso mesmo, se ele continuar forte e prestigiado, que bom que seja. Pelo menos é o lado, um dos lados mais virtuosos, não o lado mais virtuoso do governo atual. Vera, bem rapidinho que a gente está estourando o bloco, diga lá. Não, eu queria só dizer que essa tentativa do ministro de se mostrar forte, Silvio, tem a ver com o que ele imagina, teoricamente, para justificar sua presença no governo, que é a tal da união entre conservadores e liberais. Ele gosta de citar o economista liberal Karl Popper para mais ou menos teorizar essa sua presença. Ele diz que estamos vivendo a dinâmica de uma sociedade aberta e que isso seria aí esse jogo de forças, no qual ele é o liberalismo, o Bolsonaro o conservadorismo. Então, ele vai reformulando à medida que a realidade se impõe para tentar encontrar uma justificativa teórica, um escopo teórico para essa sua presença no governo. Muito bem, André, você está pedindo para falar, né? Só que bem rapidinho, por favor, depois a gente retoma, se for o caso. Não, só para informar o seguinte, uma notícia quente, está na Folha de São Paulo, que o Alexandre de Moraes recuou e revogou a censura ao site. O Cruzoé é antagonista. Podemos voltar com isso depois. A gente volta já.